Bom dia, esse é Roberto. Ah, eu também. Marquinhos BQB, Paulo Diniz. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that's all it said. Boa noite, ouvintes, internautas, fãs, amigos, colaboradores e telespectadores. Hoje é um grande dia para mais alguém do planeta, porque somos seres humanos e é o primeiro programa dirigido a nós, seres humanos. E a partir de agora, na nossa FM, Rádio e TV Web, a escritora, a poetisa, a compositora e, a partir de hoje, também a apresentadora, conosco em estreia na nossa FM, Rádio e TV Web. E vai começar agora, assim, logo depois da... Noite, dona Noemi Bulgarim. Vamos estrear um programa hoje também. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Dedé. Obrigada à nossa rádio, à nossa FM, Rádio e TV Web, pela oportunidade de fazer esse programa aqui. Está uma delícia. Tá começando hoje. Estou muito feliz de estar podendo fazer o programa, falar com todas as pessoas que estiverem ouvindo, né? E desejo que quem ouvir e quiser participar, enfim, desejo que esse programa seja um sucesso, desejo que esse programa dure por muito, muito, muito tempo, que a gente possa fazer toda semana um podcast muito legal sobre a ética, sobre a inveja, sobre as humanidades, filosofia, psicologia, todas essas coisas que são humanas, né? E que estão pedindo para serem faladas, para serem ditas, né? E vamos falar sobre inveja, vamos falar sobre a inveja na cultura brasileira. Deixa eu fazer o merchandising. Gente, esse daqui é meu livro, O País dos Bem-te-Vis, ensaio sobre a inveja na cultura brasileira. Obrigada, Dedé, por colocar ele na forma correta. Dedé, te agradeço muito pela oportunidade, agradeço muito a nossa FM, a nossa FM, Rádio e TV Web, pela oportunidade de fazer esse podcast. Estou muito feliz, espero que seja um sucesso, já disse isso, mas é que eu estou mesmo com o coração muito, muito, muito alegre de estar podendo fazer esse programa, gente. Estou muito feliz de estar aqui, espero que vocês gostem muito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar sobre várias coisas, mas eu vou começar a falar sobre esse livro, tá? A Inveja na Cultura Brasileira, de onde ele vem, por que ele existe, do que ele trata, né? Então,
esse título começou há muito tempo atrás com as minhas inquietações a respeito do comportamento do povo brasileiro. E aí, quando chegou a época da Olimpíada, da Copa do Mundo e da Olimpíada, eu vi o povo se comportando de uma forma muito idêntica, sabe? E pessoas que nunca tinham se encontrado, quando chegavam, quando se encontravam, estavam juntas, né? Apesar de nunca terem se visto antes, elas se comportavam da mesma maneira. E eu comecei a pesquisar, né, por quê e de que maneira, o que acontece com o povo quando pessoas que nunca se viram se encontram e agem da mesma forma. E a única coisa que me ocorreu que podia justificar ou explicar aquele comportamento era a inveja. Não era uma coisa agradável, não era uma coisa boa. E eu fui pesquisar, gente, porque, né, a única coisa que a gente pode fazer quando descobre alguma coisa é ver se ela é verdadeira, se ela tem, enfim, se ela tem porquê, né? E aí começou essa pesquisa que levou a escrever esse livro e nunca, em todos esses anos, desde o lançamento, em 2019, toda vez que eu falo nesse tema, né, inveja na cultura brasileira, nunca as pessoas dizem, nunca falam com surpresa sobre o tema. As pessoas sempre reconhecem esse tema. E dentro do livro tem uma pesquisa que foi feita pelo IBOP, dizendo que 95 a 98% dos brasileiros reconhecem a inveja, sabem o que significa e reconhecem a inveja. Então, a primeira coisa que eu descobri nessa pesquisa é que essa característica ela é antiga, né? A cultura brasileira, assim como já vem de muito tempo. Né? Vem da época da colonização, da época do Brasil colônia, né? Com as atitudes que nós tivemos, que foram adotadas contra os indígenas, que foram explorados, dizimados, contra os negros, que foram escravizados. E o Brasil cresceu graças ao trabalho do povo negro, né, do povo africano, e a forma como nós agimos com essas pessoas e a forma como como nós tivemos a dominação espiritual portuguesa. O que acontece? Né? Nós tivemos milhões de indígenas no nosso país que foram dizimados, mas eram aos milhões, né? 10 milhões de indígenas. Depois vieram os africanos aos milhões, né? Foram mais de 4 milhões de africanos traficados para o Brasil. O Brasil tem a maior população negra fora da África em função do tráfico de escravos. E, apesar desses milhões de pessoas estarem aqui, né, a dominação, a condução da cultura brasileira se deveu ao português, que era a minoria absoluta. A população branca, né, não branca, né, mas a população portuguesa do Brasil era contada em milhares de pessoas, né? 50 mil, 60 mil, 100 mil, e milhões de negros, milhões de índios, e uma população muito pequena de brancos, de portugueses. Porém, essa população de brancos portugueses foi a que exerceu o domínio espiritual, o domínio cultural. Né? O Brasil se estabeleceu culturalmente com as regras, com as características, né, da condução da cultura pelos portugueses. E os portugueses trouxeram com eles inúmeras características, algumas boas, algumas mais, mas eles trouxeram a religiosidade, que é o que domina, né, a cultura portuguesa e dominou a cultura brasileira. A religiosidade e a espiritualidade, que não é a mesma coisa, né, mas a religiosidade e a espiritualidade da Santa Inquisição. Durante o nosso período colonial, Portugal esteve sob
enfim, sob vigência da Santa Inquisição. Durante mais de 60 anos, Portugal deixou de existir como país entre 1500 e entre o fim dos anos 1500 até 1640, né, foi pelo menos mais de 40 anos, Portugal teve sob domínio da Espanha. Portugal deixou de existir como país e era, enfim, era unido à Espanha, era um reino só, e a Espanha tinha a Inquisição, né, como comando cultural, comando espiritual, e da mesma forma foi com Portugal. E nós tivemos aqui no Brasil pelo menos três visitações da Inquisição. E na América Latina houveram autos de fé, houveram tribunais da Inquisição, né, na nossa, nos países em torno de nós, né? Então, assim, a Inquisição esteve presente aqui, sim, agiu com certeza, estabeleceu cultura, estabeleceu parâmetros, e nós tivemos, nesses parâmetros, infelizmente, se estabeleceu entre nós, fortemente, uma cultura de delação, segredo, dificuldade de pensar, dificuldade de se educar, dificuldade de trabalhar. Isso tudo foi consequência do que se estabeleceu na Inquisição, porque você denunciava uma pessoa, aquela pessoa ia para o cárcere, toda a família dela era sentenciada, penitenciada, né? Os bens eram imediatamente levados para a coroa e para a igreja, e a pessoa que era sentenciada e sua família não tinham defesa. E eu não estou falando isso por mal, gente, isso tem livros aqui, livros que falam, deixa eu ler com imensa satisfação que temos você como ouvinte. Então, nós temos livros que contam essa história, né? Aqui eles relacionam nominalmente os brasileiros que foram denunciados à Inquisição, e você vê lá a pessoa, o nome do cônjuge, pais, filhos, se houver, e lá, família sentenciada, família penitenciada. Então, uma pessoa era uma família inteira, vários senhores de engenho. Então, assim, a delação, receber propina para delatar, tudo isso é cultural, gente, isso começou lá atrás. A propina que existe até hoje no nosso país, infelizmente, começou lá atrás com a Inquisição. Para você denunciar uma pessoa, você recebia um pagamento, uma propina. Isso é exatamente isso que é a propina. Delatar alguém, a igreja, a Santa Inquisição, levar essa pessoa ao cárcere, fazer com que ela perdesse todos os seus bens, né? Destruir a família, que ia toda para os cárceres também. Enfim, propina é isso. E também, né, agora como antigamente, propina é você receber para que seja executado o seu interesse. Naquele tempo, a pessoa que tivesse interesse em bens, em crescimento social diante da Inquisição, essa pessoa ia lá e denunciava, e ela imediatamente crescia em termos de status, se tornava uma pessoa mais importante. Então, essa cultura que nós estabelecemos de medo enorme, um medo imenso, sigilo, né? Não confiar, a falta de confiança, a falta da liberdade de pensar. Você não podia nem pensar, porque caso você cometesse algum erro, o seu erro podia te levar à morte. Né? E quando você pensa alguma coisa, né, você sabe que você pode executar inconscientemente aquilo que foi pensado. E qualquer coisa podia te levar à morte. Então, era uma cultura de muito medo e desprezo pelo trabalho, porque se você enriquecia, você era um alvo de inveja, e você podia ir para a Inquisição, né? Você podia ir para o cárcere. Desprezo ao conhecimento, ao pensamento. A Inquisição proibiu livros, perseguiu pessoas que tinham ideias diferentes. Né? Isso é amplamente conhecido, né? A Inquisição perseguiu
todas as novidades. E isso veio para nós muito próximo, tá? Porque o português que agia dessa maneira, ele veio para cá, e aqui as coisas eram exatamente dessa forma. Então, o português, aquela minoria portuguesa que tinha essa espada de Damocles em cima da sua cabeça, esse português agia dessa forma, ele era se protegia, ele não queria se destacar, coisas que nós fazemos até hoje. Tá? Então, se Deus quiser, nos nossos próximos podcasts, eu vou entrar em detalhes, eu vou falar de muitas coisas, né, do modo de agir que se estabeleceu no país desde aquela época até hoje. Eu vou dar exemplos daquela época, vou dar exemplos de hoje, sem entrar em nenhum detalhe ideológico, é uma questão cultural. A inveja está em todas as classes sociais, ela abarca todas as idades, crianças, jovens, adultos, idosos. Né? Não tem a inveja, infelizmente, no Brasil, ela não tem limites. Né? Ela não tem, não, aqui eu estou protegida, neste lugar não há inveja. Isso não existe. Inclusive porque a inveja, gente, ela começa dentro de casa, ela começa muito próxima. Aristóteles dizia que você inveja aquilo que é igual. E a inveja começa na família. É assim que começa a inveja, na família. E nós temos essa questão cultural, né, que começa nas nossas gerações infelizmente, né, por exemplo, as nossas crianças, elas não são estimuladas a aprender, a superar dificuldades, a se destacar, né, a empreender, enfim, sair do normal. Pelo contrário, nós temos uma cultura de normalidade em que alguma coisa diferente, hoje em dia, inclusive, é até atacada, né? Mas sempre foi um perigo ser diferente no Brasil. Perigo enorme. Olhando aqui a hora. Sempre foi um perigo ser diferente. Perigo mortal. Perigo mortal. Isso incluía negros, incluía índios. Todas as pessoas foram... Não houve classe social, não homens, mulheres, não houve ninguém que escapasse da Inquisição. E nos livros a respeito da Inquisição, nós encontramos todos os nomes brasileiros, de brasileiros, né? Todos os nomes de pessoas que existem até hoje, famílias que existem até hoje, Souza, Silva, Gomes, Coelho, Miranda, meus sobrenomes são todos de pessoas que foram, em alguma hora, encarceradas pela Inquisição. E o que a gente aprende com isso? Nunca mudar, nunca fazer nada diferente, não se atrever, não criar, não desenvolver nada diferente, temer muito, ficar sempre abaixo de uma linha de conformismo. Aquela linha ali, aquela linha invisível na nossa sociedade, estabelece que você pode, inclusive, até fazer sucesso, desde que você esteja abaixo daquela linha do comum e, às vezes, inclusive, do medíocre. Tá? Aí você pode fazer sucesso, porque você não está se destacando de uma forma tão positiva assim. As pessoas que se destacam de uma forma positiva, elas recebem uma quantidade de críticas, uma quantidade de ataques quase mortais. São xingamentos, são... Eu estava pensando se eu contaria isso hoje, sim ou não, mas eu vou contar sim, porque acho que é super interessante. E é documentado, tá? Isso está na internet para quem quiser ouvir. Uma pessoa teve... Nós não temos no Brasil prêmio Nobel. Ninguém no Brasil tem prêmio Nobel nenhum, de nenhuma categoria. Então, uma pessoa, um brasileiro, né, almoçando com uma pessoa que é membro da comissão do Nobel, esse brasileiro perguntou ao membro da comissão do Nobel por que a gente não tem
nenhum prêmio Nobel. E essa pessoa, né, que trabalha com isso, ela falou que nós somos destruidores de heróis. Isso é muito sério. Nós somos destruidores de heróis. Se alguém faz alguma coisa que poderia merecer concorrer ao prêmio Nobel, os nossos e isso é uma prática, tá? Quando alguém concorre ao prêmio Nobel, né, a administração entra em contato com os pares daquela pessoa. Né? Aconteceu com Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, sanitarista brasileiro, ele chegou a ser, né, levado à candidatura do prêmio Nobel. E aí a administração do prêmio Nobel entrou em contato com os pares de Oswaldo Cruz e os pares falaram coisas horrorosas e o Oswaldo Cruz não chegou, né? Não concorreu, não ganhou o prêmio Nobel, e nós perdemos a chance que nós tivemos de ter um prêmio Nobel porque os pares, os iguais, não fortaleceram a candidatura do Oswaldo Cruz. Então nós destruímos heróis, né? Nós falamos mal dos nossos heróis. Nós desejamos o mal dos nossos heróis. Isso se chama inveja. Quando você deseja o mal, quando você odeia o que é bom no outro. Você odeia o que é bom no outro. Você deseja que aquele outro que é superior a você morra, entre aspas. Tá? Isso é um desejo que não é consciente. Não se fala isso. Mas a inveja deseja o mal do outro, inclusive até a morte do outro, que é melhor. Isso acontece desde a família, desde a infância, infelizmente. Então, a gente não evolui, não anda para frente. Né? A inveja não permite que o país cresça, evolua, ande para frente. Nós repetimos os mesmos erros sequencialmente, ano após ano, década após década, nós repetimos os mesmos erros. Então, assim, as gerações elas não aprendem umas com as outras. A gente não aprende com o nosso passado. Isso é uma característica da inveja, gente. A inveja se recusa a aprender com o outro. Não é nem pela questão do aprendizado, mas é o fato de você receber alguma coisa melhor do outro. Então, você não aprende com as coisas das gerações anteriores, né? Com as conquistas das gerações anteriores. E, infelizmente, nós não preparamos um mundo melhor para as gerações vindouras. É só a gente avaliar, né, por exemplo, os últimos 50 anos em que nós preparamos as nossas gerações para um futuro melhor. Que coisas foram que nós construímos para um mundo melhor? A gente ainda está até hoje, nós estamos até hoje preocupados em atender necessidades básicas, necessidades mínimas da população. Nós ainda estamos, há 50 anos, nós estamos tentando resolver necessidades básicas, necessidades mínimas, questões de higiene, questões de educação. Nós estamos repetindo, é como se fosse como se fosse uma coisa infinita. A gente está sempre fazendo alguma coisa para mudar a questão a questão sanitária, a gente está sempre fazendo, né, repetidamente, a gente está sempre fazendo alguma coisa para mexer com a questão da educação e nunca progride. Né? E nunca há um avanço efetivo de uma geração para outra. Né? Assim, essa geração aqui tem menos analfabetos, aquela geração ali tem mais analfabetos. Desculpe, ao contrário. A geração anterior tem menos analfabetos e a geração seguinte tem... Desculpa, outra vez. A geração anterior tem mais analfabetos e a geração seguinte tem menos analfabetos. O que acontece? Você passa as pessoas sem que elas sejam efetivamente alfabetizadas. Agora é assim que acontece. Né? A obrigação dos professores é fazer as crianças passarem de ano, independente de elas estarem preparadas ou não para o próximo ano. Isso faz com que a população continue sem alfabetização, sem cultura e sem conhecimento devido. Então a gente continua repetindo o mesmo erro, né? Ao longo de séculos.
A Inquisição, lá atrás, proibiu livros, proibiu publicação de livros, proibiu que nós, aqui no Brasil, que nós tivéssemos gráfica e que nós efetivamente produzíssemos livros, confiscou livros que existiam e 300 anos depois, a Inquisição só terminou em 1821, ou 22 ou 23, mas na década de 1820, a Inquisição acabou depois que Dom João VI foi embora do Brasil, ou seja, durante o reinado de Dom João VI, quando a corte portuguesa veio para o Brasil, Dom João era extremamente religioso, então a corte veio, a Inquisição veio, a religiosidade veio, e infelizmente, né, a educação que permaneceu no Brasil foi a educação religiosa. Os bons colégios são os colégios religiosos, né? Até então, os bons colégios são os colégios de padres, de freiras. Isso é um fato de 10, 20 anos atrás. Até 20 anos atrás, os melhores colégios eram de padres. Então, a educação ficou muito tempo a cargo da igreja. E, infelizmente, não houve incentivo para que as coisas fossem diferentes do que são, tá, gente? Eu não estou censurando a igreja, a Inquisição já passou, já acabou, mas, infelizmente, a cultura que foi estabelecida pela Inquisição se mantém até hoje. E a inveja é uma característica dessa cultura em que você quer destruir o que é melhor. Ah, mas você só está falando coisa ruim, Noemi. Então, eu tenho ainda um tempo para falar de que maneira a gente pode mudar isso. Qual é o caminho, né, de curar isso? Todos os autores são unânimes em dizer que é possível modificar a questão da inveja. São unânimes. Nenhum autor que eu pesquisei disse que isso é irreversível, né? Que o fato de uma população ou de uma pessoa ser invejosa é irreversível. Nenhum deles. Todos dizem que é possível mudar. E eu concordo, porque a mudança ela é muito simples, né? A mudança da inveja para a admiração é tão simples. É só inverter o polo. Você vê, vejamos, né? Na inveja, você odeia aquilo que é melhor no outro. Na admiração, você ama aquilo que é melhor no outro. Admirar é amar. Você ama aquilo que é melhor no outro. É uma coisa simplíssima, né? Ao invés de odiar aquilo, querer que o outro morra, se você ama, você se aproxima daquilo que é amado. Você se aproxima para imitar, para emular, para se tornar igual ao admirado. A admiração, a gente pode pensar em qualquer coisa. Vamos, por exemplo, supor um ídolo de rock. Se você ama seu ídolo de rock, se você o admira, você vai aos concertos, você sabe as músicas, né? Você acompanha seu ídolo de alguma maneira, você deseja estar junto do seu ídolo, você sabe às vezes cantar tão bem quanto o seu ídolo, você sabe às vezes cantar praticamente tão bem quanto o seu ídolo, as músicas, você cresce na direção daquilo que é admirado. Eu estou falando de um ídolo de rock porque assim, é fácil de identificar, né, as etapas de admiração. Mas qualquer coisa que você admire, você deseja estar perto. Né? Você admira uma flor, você deseja estar perto da flor. Você admira uma pessoa, você deseja estar perto daquela pessoa, você deseja o bem da pessoa. Você cresce automaticamente para ficar parecido com aquela coisa amada. Né? O seu interior ele cresce, o seu coração aumenta, a capacidade de amar aumenta, porque você tem um desejo de aproximação, você tem o amor, você tem a reverência por aquilo que é melhor. Você irá necessariamente na direção de uma aproximação, de uma imitação. Outro exemplo completamente diferente, você vê que o Japão, muitas vezes, eles gostam de alguma coisa, eles imitam, eles se vestem da maneira, eles criam cópias daquilo que é admirado, né? Isso a admiração é isso, é você querer se aproximar, você ter perto de você ter cópias daquilo que você admira e
E mais, né? E mais do que isso, você ir na direção significa tudo de bom, né? Significa que você quer melhorar, significa que você se interessa em crescer, né? Você quer se aproximar daquilo que é melhor, né? Isso, seu coração quer se expandir. E a admiração é a mesma coisa que a inveja, só que ao contrário. Você reconhece o que é bom no outro. Vamos pensar, a base é, você reconhece o que é bom no outro. A inveja faz com que você não se sinta capaz de ter aquilo que o outro tem, ou ser aquilo que o outro é. E a dor de não ser capaz, a dor da baixa autoestima, faz com que você, a dor que você sente, né, porque você não se acha capaz, essa dor é tão grande que faz com que você projete ela para fora. A dor da inveja é uma dor da pessoa com ela mesma. É a pessoa que se odeia que projeta a inveja. A pessoa que não se ama, que projeta a inveja no outro, que vê o outro melhor e odeia esse outro melhor. Então, na admiração, isso é um sofrimento imenso, gente. É um sofrimento imenso, porque a pessoa que inveja, ela não cresce até o outro, pelo contrário, ela destrói o outro e se destrói, né? Tem uma passagem no livro que diz que quando você deseja alguma coisa ao outro, antes você desejou a si mesmo. Isso é um autor muito sério que escreveu, né? Aquilo que você deseja para o outro, antes passou por dentro de você e você desejou aquilo para você. Depois você deseja para o outro. Então, se você deseja a destruição do outro, em alguma hora você desejou a sua própria destruição. E aí, quando você admira, você reconhece o bom no outro. E você deseja aquilo para você. Você deseja aquele bom para você. Você quer se aproximar daquilo. Então você deseja que você seja capaz de estar junto daquela coisa. Você se expande, você cresce. Aquilo que você deseja de bom para o outro, antes você deseja para si. É a mesma coisa, é o mesmo processo. Só que um é de ódio e o outro é de amor. E nós, no Brasil, nós temos toda a capacidade de amar. Nós somos um povo alegre, né? E a alegria, gente, é, é o oposto do ódio, né? A alegria é o oposto da inveja, é o oposto do ódio. A alegria é o amor, é exatamente o oposto do ódio. E nós temos uma capacidade de alegria imensa. Além da nossa capacidade de alegria, deixa eu dar uma olhadinha aqui no tempo, eu tenho pouquinho tempo, mas eu ainda posso descrever isso. Além da capacidade de alegria, nós temos inúmeras coisas bonitas e boas que nós colocamos em ação apenas, infelizmente, apenas nos momentos de festa, né? Coletivamente, quando a gente está fazendo uma festa no Carnaval, no Bumba Meu Boi, em Parintins, em todos os lugares onde há uma festa, o povo se une para produzir aquela festa. Vou usar o Carnaval e as escolas de samba como exemplo, porque eu acho que é o exemplo que eu gosto mais. Que você, para fazer uma escola de samba desfilar no Carnaval, toda uma comunidade trabalha junta, as pessoas dão o melhor de si, todo mundo confia que o outro vai também dar o melhor de si. Ninguém é inimigo de ninguém na construção da escola de samba, né? Na construção do carnaval da escola de samba. Todo mundo trabalha para um bem comum, né? Existem pessoas que trabalham, inclusive, até sem receber, para o bem comum. Isso é um exemplo extraordinário de amor, de desprendimento, de bondade, né? De solidariedade, de capacidade de crescimento, crescimento espiritual, crescimento afetivo. Então, as pessoas que estão trabalhando para que a escola de samba funcione bem, elas confiam, elas se dedicam, elas trabalham para a escola, em prol da escola e não em benefício próprio, né? Elas, quando vão para a avenida, elas dão tudo de si para a escola, né? Quando os egos desaparecem, não existe mais
o melhor e o pior, está todo mundo trabalhando em função de uma mesma causa, né? De um mesmo efeito final, né? Que a escola ganhar. E essa capacidade que nós mostramos nas festas é uma capacidade que existe no brasileiro. E a gente tem, então, capacidade de amar, de admirar, de bondade, de fazer o bem, de produzir. Infelizmente, essa capacidade ficou restrita ao único lugar que era possível, já que a Inquisição, todas as ações eram negativas, e depois da Inquisição também, se a gente se destacar, a gente sofre. Por que a maioria das pessoas deseja fazer concurso público e ser funcionário público no Brasil? Porque é um trabalho mediano. Você não vai se destacar porque no funcionalismo público não existe criatividade. Você não é solicitado a se destacar, produzir mais que os outros e se destacar por isso. Pelo contrário, você é incentivado a seguir regras, né? E essa é a conformidade, nada de originalidade, nada de criatividade. O grupo estabelece essa norma. Nada de originalidade, nada de criatividade, nada que destaque você. Mas no carnaval você pode reverter tudo isso. No carnaval e em outras festas. Você pode ser criativo, você pode ser extraordinário, você pode se destacar, você pode uma opção de coisas, porque o ego individual se dilui naquele amor comum por uma coisa, né? Naquela dedicação comum por uma coisa. Assim, me avisa quando estiver próximo de acabar. Ainda tem tempo, então ainda posso falar um pouco. Então, quando a gente faz isso, né, quando a gente se dedica, quando nós brasileiros nos dedicamos a alguma coisa, com amor, não com ódio, com amor, nós estamos no nosso melhor, nós alcançamos o nosso melhor, nós somos capazes das melhores coisas, das coisas mais extraordinárias. Nós somos capazes de produzir maravilhas que logo acabam. Elas logo acabam. Acabou a festa, acabou aquilo tudo, é como se não tivesse existido, é impressionante. Todas aquelas realizações, todas aquelas conquistas, todas aquelas pessoas que estavam lá com enfeites, com canto, enfim, com uma opção de coisa. Olá, Dedé. Essas pessoas todas, elas somem. Elas não se destacam mais, elas voltam para a sua rotina, né? Não somem porque desaparecem. Gente, estou falando do comportamento de uma população, não estou me referindo a nenhuma pessoa individual, né? Mas aquelas pessoas que fizeram coisas extraordinárias no carnaval, elas só vão fazer coisas extraordinárias de novo no próximo carnaval, no próximo carnaval e ao longo do ano, né? Que prepara o próximo carnaval. E vão trabalhar nos seus trabalhos de rotina, né, para fazer dinheiro, para pagar as contas. E nos trabalhos, dificilmente existe pedido de criatividade, de novidade, de originalidade, né, nos trabalhos das pessoas fora das festas. Normalmente, nós não pedimos aos nossos cidadãos que sejam criativos, originais, especiais, que inventem, que resolvam problemas e passem para uma outra etapa. Nós não pedimos isso das nossas crianças, dos nossos adultos, nem dos nossos velhos. Nós não pedimos isso de ninguém da nossa população. Que criem, descubram, resolvam, que façam bem. Pelo contrário, muitas vezes nós pedimos que eles não façam bem. Nós pedimos que eles façam o mínimo possível, da pior maneira possível. E também tem como, né, dar exemplos disso, sem censura, sem isso. A gente pode voltar à questão da Inquisição. Você não pode se destacar de forma nenhuma, né? A menos que a administração pública te chame, ou que o imperador te peça, né? Você tem que ser uma pessoa dentro da normalidade, dentro do comum, sem inventar nada, sem inovar nada, sem destaque, né?
E temos mais para falar sobre isso. É um assunto extenso. Tenho perguntas para você. Tem? Ah, que bom. Tem. Eu não vi. E Meu agora? nome é Cristiana Moraes de Tocantins. Estou iniciando minha carreira de cantora. Lógico, parabéns. Que bom, Cristiana, parabéns. Estou percebendo que nesse meio, pelo menos comigo, não praticam a ética. O que devo fazer? Não dar atenção ou brigar por ela. Cristiana, o seu problema é um problema, apesar de extremamente desagradável, é uma coisa muito comum. Todo mundo que se destaca, ou que tem chance de se destacar, sofre essa pressão, essa destruição. Tá? Isso é absolutamente comum. Eu não sei se tem alguém da minha leitura coletiva aí, mas eu estou fazendo tem um grupo de moças, de mulheres, que está fazendo leitura coletiva do meu livro. E elas estão lendo, e aí elas têm um grupo de WhatsApp, e elas conversando né, falando a respeito do que elas vivem, não está surpreendendo ninguém. Sabe que baby é tema da minha canção. O seu áudio? Obrigada, Dedé, obrigada. Então, essas pessoas, elas contam, né, que é a mãe, a sogra, a irmã, a tia, são as pessoas da família, as pessoas próximas, né? Eu não estou falando o nome de ninguém, né, gente? Eu estou dizendo que é um grupo de pessoas que está reconhecendo um comportamento nos seus familiares, e é assim que é. Então, aí a Cristiana está dizendo que ela está percebendo a inveja. Cristiane, você tem que escolher. Ou você encara as pedras que vão ser jogadas a você, ou você não encara as pedras que vão ser jogadas a você. E aí, qual é a possibilidade de você não ter pedras jogadas a você? Pedras que eu estou querendo dizer, tudo aquilo negativo que vai ser jogado para você. Maledicência, é, maledicência, destruição, exploração, são muitas coisas negativas que vão acontecer. Tá? Então você vai ter que escolher. Sinto muito estar dizendo isso para você. Ou você não vai para a sua carreira de cantora, ou você fica num comportamento bem pequeno, Bem né? light, né? Bem light, bem pequeno, você não se destaca, você canta e não é para uma população grande, você canta para algum grupo de pessoas próximo, algum grupo de pessoas que você escolhe. Por exemplo, as pessoas que cantam nas igrejas, elas estão protegidas porque elas estão cantando nas igrejas para Deus, louvando ao Senhor. Então, essa é a proteção, é ali. A partir do momento que a pessoa se destaca dali, ela recebe as pedras, ela recebe as... É claro que tem gente que consegue superar isso. Lógico que tem talentos que conseguem superar isso, tá, gente? Mas infelizmente, um caminho que vai acontecer. Você já está reconhecendo, né? Então, a tendência é, até que você fique forte o suficiente, né, completamente acima do comum, né, enquanto você tiver ligação com o grupo de pessoas de origem, com a proximidade da sua comunidade, com a proximidade das pessoas. Lembra, inveja é entre iguais. Quais são os iguais? São os próximos, a família, a comunidade, a igreja, todo mundo que te conhece, né? Todo mundo que sabe que você existe. E aí, os cantores, os músicos próximos de você. Enquanto você não conseguir superar isso de uma forma expressiva, né? Enquanto você estiver próximo, a tendência é que existam muitas pedras, tá? Não estou afirmando não, mas como você já está vivendo, eu estou dizendo que a tendência é que isso piore, então você tem que ser forte o suficiente para não se abalar com isso e para seguir firme
mesmo que as pessoas te atirem pedras, né? Sinto muito dizer isso para você, mas você já está vivendo uma coisa que você pode esperar que piore, até que você, com a sua dedicação, com o seu trabalho, com a sua força, que você ultrapasse isso, né? Você saia do grupo próximo. Né? Então, assim, tem vários exemplos que eu posso dar em relação de fazer, né? Mas eu não queria dar tantos exemplos, tão muitos exemplos. Eu só queria dizer que é mais ou menos isso, né? Posso dar um exemplo de um amigo que é dicionarista. O dicionário, fazer dicionário é uma coisa muito especial. Você não tem muita gente fazendo dicionário, né? Então, quando esse moço começou a fazer esse trabalho de fazer dicionários, ele foi muito desestimulado, tentaram prejudicá-lo, não fisicamente, nada disso, mas não incentivaram, tentaram prejudicar, tentaram desanimar, falaram mal dessa pessoa, enfim, ele teve que encontrar outro grupo. Porque o grupo onde ele estava, as pessoas não quiseram apoiá-lo, não quiseram incentivá-lo, né? Não quiseram, enfim, premiá-lo, honrá-lo pelas coisas boas que ele fez. Deixa eu ver se posso responder como o que devo fazer, não dar atenção, brigar por ela. É essa escolha, Cristiana, é você que tem que escolher isso. Né? Eu acho que a melhor coisa é você seguir a sua carreira firme e forte, é você se destacar assim, né? Deixar as pedras passando, você atirar uma pedra para você, opa, desvia. Atiraram outra pedra, você, opa, desvia, vai para o outro lado. Né? E segue, porque a gente precisa muito de coisa boa. Nós precisamos aprender a honrar nossos artistas, nossos heróis. Né? A gente precisa de muita gente boa que faça coisas boas no país, que sejam reconhecidas, que sejam premiadas, que sejam honradas. Né? Puxa vida. Sabe que eu me lembrei agora de uma coisa que eu vi na internet há pouco tempo. E, gente, meu relógio vai tocar 9 badaladas. Está atrasado, ainda vai tocar 9 badaladas. Dedé, sinto muito. No próximo, quinta-feira que vem, isso não vai acontecer, tá? Desculpe. Eu vi na internet, recentemente, os Estados Unidos homenageando cantores, Beatles, não só cantores nacionais, como cantores internacionais. E essa homenagem é com o presidente ali assistindo ao lado dos homenageados, né? Então está lá o Paul McCartney, o Barack Obama ao lado, e pessoas lá no palco cantando músicas do Paul McCartney, o Paul McCartney com uma condecoração no peito. Tá? Essa iniciativa, eu não estou usando como exemplo, eu só estou comparando, só estou explicando o que é quando você honra aquilo que é bom. Quando você honra aquilo que é bom, não tem idade, não tem. É bom, é bom. Então, Paul McCartney foi lá, recebeu uma comenda do presidente, o presidente estava lá, junto com ele, assistindo, lá no palco, pessoas cantando músicas do Paul McCartney. Mas, Noemi, a gente não tem isso aqui? A gente tem grandes cantores, a gente tem grandes cantores, a gente tem uma literatura extraordinária, comparável aos melhores do mundo. Né? A gente tem tudo que os outros têm também. Só que os outros, eles ficam o tempo todo falando bem de si. Eles falam bem de si. Nós falamos mal de nós mesmos. Nós não apenas falamos mal, como agimos mal conosco mesmo. Então, por isso que a gente vive repetindo erro. Cristiane, espero não ter desanimado você, espero ter te dado força para você seguir o seu caminho, tá? Vai fundo que é sucesso é bom, vale a pena, mesmo com uma pedra aqui e outra ali, o sucesso nós precisamos muito disso, tá? Espero que você seja um sucesso. E, Dedé, tem mais alguém? Vera?
Felicidade, o teu sorriso iluminado me faz tão bem, o teu astral pra cima de marca registrada. Essa música é uma música tão bonita, né? De ninguém, essa vontade de quem vai me... Estamos apresentando Ética do Amanhã. Está quase no fim, ainda tem 11 minutos ainda para você dar o seu deleite da noite. Todas as quintas-feiras, então, a partir de hoje, a partir das 8h15 da noite, com transmissão simultânea para o nosso site, nossafm.net, além de todo o Brasil nas plataformas de YouTube e também do Twitter, que agora é X, né? E também do Facebook. A transmissão é para Rádio Coisa Nossa, no Rio de Janeiro, Bangu FM, Portal de Notícias em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Curitiba e Cascavel, em Santa Catarina, em Laguna, Joinville e Blumenau. E em Minas Gerais, estamos no norte de Minas, na cidade de Monte Carmelo, na TV Contagem, na JF-FM, além de Belo Horizonte, Uberaba, Uberlândia, Betim, Poços de Caldas e Ipatinga. Em Pernambuco, estamos na cidade de Recife, Olinda e também em Jaboatão, na Rádio Três Carneiros. No Rio Grande do Norte, na cidade de Barcelona, na Rádio Formigão FM. Em Ceará, Jericoacoara, Fortaleza e Cruz. Em Mato Grosso do Sul, no Campo Grande, Mato Grosso, Cuiabá, Goiás, Tocantins, Acre, Rondônia, Porto Velho. Na Alemanha, em Bonn e Colônia, na Itália, em Gateu, na Espanha, em Madrid, além de Inglaterra, Irlanda do Norte, onde mais, Japão, Osaka, todo o continente africano, como Benguele, Senegal e Angola. Viu para onde tu tá mandando a sua mensagem? Ética do Amanhã, com produção de Rodrigo Bulgarim, na nossa FM Rádio TV Web. É com você de novo, menina do Rio. Menina do Rio. Alô, que provoca, Riquinho. Voltei voltei a Tá no poder ar. falar. Então, Não tem manda mais brasa. alguma outra pergunta? Não, ainda não. Ainda não, mas terá, se Deus quiser. A Adriana, se você quiser... Cristiana, se você quiser perguntar mais alguma coisa, sinta-se à vontade. Espero ter respondido o que você estava perguntando. E sim, gente, a gente está terminando, então eu quero deixar a mensagem de que a gente vai falar aqui nesse podcast muitas vezes sobre inveja, mas vai falar sobre outras coisas também. Mas eu queria, pelo menos nos primeiros programas, explicar, né, o que é a cultura de inveja que nós temos e de que maneira a gente pode, o que é, com todos os detalhes, com a história, com os exemplos atuais, que nem esse, né, da Cristiana, exemplos de vários níveis, e vou, né, e desejo também dizer o que a gente pode fazer, né, aos poucos, né, não sim, correndo para ter começo, meio e fim, né, mas cada pedaço, aqui eu estou falando de todo o livro, né, começo, meio e fim do livro. Eu gostaria de falar de cada pedaço, começo, meio e fim daquele pedaço, né? Então, o que é inveja? Começo, meio e fim. Porque a inveja, as pessoas às vezes acham que é um sentimento pequeno, simples, que está ali. Mas a inveja causa medo, a inveja causa comodismo, a inveja é destrutiva, ela não quer que você saia do normal, do comum, né? do mediano, tá? Não vou dizer medíocre, não, do mediano. E quando você se destaca, ela te destrói, né? Ela tira muitas pedras. Então, como é que é esse processo? Por que acontece? Né? Quais são as explicações? Né? Todo mundo tem inveja, gente. Isso é uma coisa muito importante de dizer. A inveja é uma característica humana. Todo mundo tem inveja, e isso eu estou citando no autor, tá? Eu não estou dizendo por mim, que eu acho, não. Eu estou citando ao longo da minha fala vários autores. Eu só mudei quando eu usei exemplos mais próximos, né? Mas, assim, essa análise do carnaval, ela não é só minha,
eu concordo plenamente, mas é um outro autor que já fez antes de mim, né? Então, assim, eu só juntei um monte de coisas que existem, né? Pesquisei um monte de coisas e coloquei tudo com começo, meio e fim. Então, características da gente, né? A gente reconhece isso de conformismo, de grosseria, de falta de educação. Tá? É estranho falar que falta de educação tem a ver com inveja, mas é verdade. Tem origem lá atrás, né? Você não podia ser letrado, você não podia se destacar, você ia para a fogueira, você morria. E hoje em dia é quase a mesma coisa. Infelizmente, é quase a mesma coisa. Se você se destacar, você tem chance de morrer também, né? Mas é uma morte social. Infelizmente, é uma morte social. As pessoas tratam realmente mal aquelas pessoas que elas odeiam, né? Invejam ou não querem admitir as características boas dos nossos heróis. Então, começou lá atrás, mas Oswaldo Cruz é do início do século, né? Paulo Coelho, por exemplo, é de agora, né? É interessante, por exemplo, esse exemplo do Paulo Coelho é um exemplo comum. É um escritor que se destacou no exterior, mas aqui a gente não dá importância, nós irmãos, concidadãos do Paulo Coelho, nós não damos importância, nós não premiamos, e mais do que isso, nós diminuímos a importância do Paulo Coelho. Não importa se você gosta ou não gosta do Paulo Coelho, ele é um escritor de sucesso internacional, este é o fato. Né? Então, imagina se a Inglaterra, né, resolve menosprezar o J.K. Rowling, que criou o Harry Potter. Não é Shakespeare. Então, eu não vou prestigiar essa história infantil. Os ingleses adoram. Eles adoram Harry Potter. Eles promovem Harry Potter. Estou usando um exemplo, tá, gente? Porque eu posso fazer essa comparação. O Paulo Coelho, ele faz livros que são adorados da mesma forma que a J.K. Rowling faz livros que são adorados, né? Viram filme. Livros do Paulo Coelho vão virar filme em breve. E aí, né? Imagina se os ingleses menosprezassem, né, uma autora que não é alta literatura. Mas a gente faz isso aqui porque é uma característica da cultura brasileira. Né? Então, quanto mais gente tiver fazendo coisas bonitas e se destacando, mais fácil vai ser a gente aprender a admirar, valorizar, né? Imitar, modificar o nosso futuro, modificar o futuro das nossas crianças, dos nossos netos, das gerações futuras. Então, gente, eu vou me despedir, eu vou agradecer muito a audiência, né, a todas as pessoas que verem esse programa no futuro, que vierem a ver esse programa no futuro. Desejo que esse podcast seja um sucesso e se estenda por muito, muito tempo. Muito obrigada, Dedé, muito obrigada, nossa FM, Rádio TV Web, né, e tomara que esse podcast seja cada vez mais bem sucedido. Obrigada, querido. Um beijo de despedida para todos, um beijo. Até semana que vem. Até quinta-feira que vem, às 20h15. Nenhum de nós deveria ter inveja, todos nós deveríamos ter ética. Mas, infelizmente, a humanidade não é assim. O primeiro programa em podcast, que é o verdadeiro podcast, é o Eticast de Noemi Coelho. Muito obrigado a vocês, ouvintes, internautas, amigos, fãs, comunicadores, telespectadores e colaboradores na Nossa FM Rádio TV Web. Lá no YouTube, Nossa FM Web, é só fazer a inscrição
dar um positivo, um like de ok e acionar o sininho. E pronto, já está dentro do nosso pool de ouvintes, internautas, amigos, fãs, colaboradores e telespectadores. Quinta-feira que vem, voltamos. Ela mais do que eu. Tchau, até lá. Tchau, até lá. Só vocês. Tchau, Dedé, obrigada por tudo. Tchau, Tchau gente. para Obrigada vocês. Obrigado você. Fique agora dentro de instantes com o Alimento da Noite e a Bispa Silvana Bidô. A nossa FM com Ética do Amanhã volta na quinta-feira para você aqui na minha, na sua, na nossa FM, Rádio e TV Web. Tchau.